A WEG acabou de soltar mais um resultado espetacular. Vamos falar todos os detalhes do último resultado trimestral e também vamos fazer um apanhado geral sobre o resultado anual da WEG. Tá muito importante esse vídeo para quem é investidor ou pensa em investir em WEG. Vamos falar um pouco da receita, do lucro, dos resultados operacionais e também vamos falar um pouco de valuation, se eu acho que a empresa está barata ou não no mercado. Beleza? Lembrando que nada disso é recomendação ou indicação de investimento. Esse vídeo é puramente educacional e aí falando um pouco de resultado trimestral. Beleza? Mas antes de mais nada, antes da gente começar o conteúdo desse vídeo, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Matheus Silva, eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento. Eu te ajudo a investir melhor, investir para o longo prazo, investir através de uma filosofia de value invest, né? Investimento em valor, como Warren Buffett, Luiz Barsi, enfim, diversos outros investidores fazem essa mesma filosofia. Então, se você se interessa em investir melhor, tenho duas recomendações para você. Primeiro, que você se inscreva nesse canal, porque não é todo mundo que fala de investimento em valor aqui no YouTube, tá? E segundo, que você confira o primeiro link na descrição, onde eu tenho todo o meu conteúdo da mentoria e da consultoria de investimento. Beleza? Bom, agora vamos começar o vídeo, tá? Falar agora sobre o resultado trimestral do quarto trimestre da WEG. Eu peguei aqui o release de resultado, eles ainda não soltaram a apresentação do resultado, apenas o release. Tá? Alguns destaques, né? Receita operacional líquida de 7,9 bilhões, né? 22% de aumento frente ao mesmo período do ano passado e uma leve queda e um leve aumento de 0,9% frente ao terceiro trimestre de 2022. Então, sim, receita muito boa, 22% de aumento, não dá para reclamar, porém um leve crescimento frente ao mesmo período o período imediatamente anterior deste ano de 2022. Lembrando que estamos em 2023, mas as empresas estão soltando o resultado de 2022 ainda. Beleza? O EBITDA atingiu aí 1,5 bilhão, 38% do resultado de 21, né, o quarto trimestre de 21, e 0,6% inferior ao terceiro trimestre de 2022, enquanto que a margem foi de 19,5%, 2,3 pontos percentuais do que o mesmo período do ano passado e 0,3% menor do que o trimestre anterior. Retorno sobre capital investido. Pô, o cara que investiu em WEG e olhou para o retorno sobre capital investido lá atrás fez uma bela jogada, tá? A empresa atingiu aí 29% de ROIC, o que é um resultado sensacional, tá? A WEG, arrisco dizer que seja uma das melhores empresas da Bolsa Brasileira. Bom, uma queda, de 1,1 ponto percentual em relação ao quarto trimestre de 21 e um crescimento de 1,5 ponto em relação ao terceiro trimestre de 22. Aqui é a mensagem da administração, mas eu não vou chegar tão no detalhe assim, tá? Aqui é para pegar mais um apanhado geral do resultado, tá? A gente consegue ver aqui um pouco, através de uma tabela, né, um pouco do que a gente falou anteriormente. O ROIC, né, saindo aí de 27,9 de terceiro TRI de 22 para agora 29,4. O ROIC é como se fosse o seguinte: para cada 100 reais que a empresa investe, quantos reais voltam através desse investimento? Nesse cálculo seria aí, voltaria 129,4 reais. Então, quanto maior esse ROIC, melhor para a empresa. Beleza? E a WEG tem um ROIC muito alto, né? E é interessante a gente acompanhar como é que evolui esse ROIC ao longo dos anos, porque empresas que conseguem compor o seu resultado ao longo prazo, né, de forma bem substancial, isso traz aí uma boa escala para a empresa. Isso aconteceu com Coca-Cola, aconteceu com a Apple, aconteceu com WEG, né? Isso aí é importante a gente acompanhar nos próximos anos, beleza? Uma outra métrica que a gente tem que avaliar também é o quanto que a empresa está gastando em investimentos, né? Porque não adianta o ROI ser alto se ela não consegue achar negócios atrativos para investir com ROI alto. Então, no caso da WEG, é melhor que a empresa ela distribua menos os dividendos e reinvista no seu negócio a uma taxa muito elevada, beleza? Então, ROIC bem bacana, bem bom. Receita operacional líquida aqui, né? Mercado interno, um pouco mais de 50% da receita, mercado externo 3,8 bilhões, então pouco menos aí, com os 48% da receita. Meio a meio, esse é o padrão histórico da WEG.
Lucro líquido é aumento de 3% no trimestre e 36% frente ao mesmo período do ano passado, e o EBITDA uma queda aí de 0,6% no trimestre e 38% no ano passado. Quando a gente olha o apanhado do ano, né, os 12 meses de 22 contra 21, um ROIC levemente abaixo, mas ainda assim muito positivo, uma receita operacional de quase 27% superior, mercado interno um aumento de 38%, mercado externo 17%, o lucro líquido subiu 17% no ano e o EBITDA 20% no ano. Então, 10 com estrelinha para o resultado da VEG. Seria bom a gente ver um EBITDA subindo no trimestre de um trimestre para o outro, né, do terceiro tri de 22 para o quarto, mas nem tudo são flores, né, nem tudo a gente pode ter aí do bom e do melhor. Quando a gente olha a receita, né, a evolução trimestre a trimestre desde 21, né, a gente consegue ver praticamente uma escadinha, né, um resultado constante, crescente da VEG. Tá? Esse padrão histórico de mercado interno e mercado externo, basicamente um meio a meio aí, hora inverte, hora reverte, mas é mais ou menos aí um meio a meio. Agora por linha, por região, melhor dizendo, mercado em dólar, né? Desculpa, mercado da América do Norte atingiu aí 46% das receitas do exterior. América do Sul e Central 10%, né? Então excluindo o Brasil aqui no caso, então pega Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, enfim, todos os países aqui da América do Sul e América Central 10%, Europa 27%, África 6,7% e Ásia e Pacífico 9,5%. Então, só a caráter de informação, não que isso mude muito para nós, beleza? Agora, por segmento de atuação, né, por área de negócio. Equipamentos eletrônicos industriais, né, que aqui é a parte de motores e tudo mais, representou 48% no trimestre, tá? Mercado interno desse segmento, 1,2 bilhões, melhor dizendo, de dólares, e no mercado externo 2,6 bilhões. Então, isso, lembrando que está em base 1000, né? Então, bem bacana o resultado, lembrando que a maior parte do resultado vem de fora. Então, mercado de geração, transmissão e distribuição, né? Aqui tem os geradores, linhas de transmissão, a parte de energia eólica lá, que eles fazem os motores e tudo mais. 40% do resultado, o mercado interno 2 bilhões, mercado interno 1,1 bilhões, então aqui o mercado interno um pouco mais presente do que o mercado externo, bem tranquilo. Motores comerciais e appliance, né? 7,5% do resultado, tá? Aqui é quase 70%, 60% do mercado externo, 40% do mercado interno. Tintas e vernizes, que é uma parte bem pouco significativa do resultado, apenas 4%. Mercado interno 285 milhões, mercado externo 62 milhões. E agora do custo, né? É interessante entender como é que está a distribuição do custo, como é que ela evoluiu de um ano para o outro. Tá? Materiais teve um aumento aí de 73% para 74,7%, então houve um incremento no custo do material, inflação obviamente pegou aqui. Despesa com pessoal, houve uma redução de quase pouco mais de 1 ponto percentual. Depreciação, depreciação não tem muito que a empresa fazer, né? Não existe como você depreciar menos, esse é um cálculo contábil. E outros, né, aí se mantendo em linha. Então, bem tranquilo, tá? O importante é a gente entender que o custo, quando a gente pega de um ano para o outro, ele tem que subir menos do que a receita, porque daí você tem aumento de margem, você tem aumento de lucratividade. Então, bem tranquilo aqui. Receita cresceu bastante, o custo cresceu um pouco menos. Então, a receita cresceu 22% de um ano para o outro e o custo cresceu 17,6%. Então, isso trouxe uma melhoria de margem de 2,7 pontos percentuais, 10 com estrelinha para VEG. Tá? Agora, análise vertical, né? Subindo aqui do EBITDA. Então, 1,5 bilhão de EBITDA, 153 milhões de depreciação, 3,8 de resultado financeiro, 182 milhões de imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido. Aí chegamos no lucro líquido antes minoritários, lucro líquido do exercício, enfim, né, bem tranquilo, tá? Bem legal. Só um apanhado geral, né? Agora, o fluxo de caixa do ano, né? O caixa de dezembro era de 2,7 bilhão, ela gerou um caixa operacional de 2,9 bilhões. Ela investiu 1,3 bilhões em CAPEX, né? Então, eles falam aqui em cima
modernização, expansão de capacidade produtiva, crescimento em relação à capacidade produtiva do ano anterior, enfim, continuação nas aplicações de recursos nas fábricas no Brasil, México e Índia. Enfim, fala algumas coisas ali, depois se você quiser entrar no detalhe, entra no site de RI da empresa, você vai poder pegar esse documento e fazer a sua própria análise. Financiamento, né, e captações de recursos, enfim, 191 milhões, teve um efeito de variação cambial. Então, o caixa, né, saiu aí de 2,7 bilhões para 4,4 bilhões em dezembro de 2022, beleza? Agora o CAPEX, né? Lembra que eu falei para vocês que é importante a gente analisar a capacidade da empresa de investir em novos projetos e aí por diante. Então, no quarto trimestre, acho que resultado recorde de CAPEX, a empresa investiu 431 milhões em modernização, expansão, capacidade produtiva, máquinas, equipamentos, licenças, uso de softwares, sendo 52% destinados a unidades produtivas no Brasil e 48% no exterior, né? Eles também falam que eles adquiriram uma empresa chamada Mvisia, que trabalha com inteligência artificial, né? Estamos vivendo agora a era da inteligência artificial com chat GPT, outros softwares de inteligência artificial tomando conta, tá? Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, a água rolando em cima dessa ponte é que não dá, né? Então tem muita água para rolar embaixo dessa ponte e com certeza a VEG está antenada nesse segmento. Também eles falam aqui sobre dividendos e juros sobre capital próprio, o que deve ser realizado em 2023, né? Vai ser proposta uma Assembleia Geral Ordinária para ser realizada no dia 25 de abril de 2023, a destinação de 2,2 bilhões para o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, como remuneração aos acionistas sobre o resultado do exercício do ano passado, representando aí 53% do lucro. Beleza? Nada muito de novo, assim, um resultado de dividendos, uma distribuição de dividendos mais ou menos em linha do que vinha sendo apresentado nos últimos anos, tá? E eles falaram aí que também pretendem anunciar um dividendo a cada 2 meses, né? Então, serão 6 proventos por ano. Então, isso traz uma certa regularidade para quem gosta de dividendos, para quem investe em dividendos. Obviamente que é um dividendo ainda muito pequeno quando a gente compara com outras empresas pagadoras de dividendos, né? O caso da VEG não é um caso de uma empresa que vai distribuir grandes quantias em dividendos todo ano, mas é bom que ele é um dividendo que vai crescendo a cada ano. Depois vamos chegar na parte do valuation. Vamos chegar agora na parte do valuation. Falar um pouco se eu acho que está barato ou não. Obviamente que não é recomendação de investimento, tá, pessoal? Tudo que eu falar aqui é mais a caráter em termos educacionais, para quem gosta de analisar mercado, tá? Vamos pegar aqui 2 indicadores de valuation, que é o EV/EBITDA e o PL. Deixa eu minimizar esses daqui. Então, o EV/EBITDA da empresa, deixa eu mudar o gráfico aqui. EV/EBITDA da empresa em torno de 26 vezes, né? Então, com certeza, não é uma empresa barata, tá? Não é uma barganha, assim, você comprar a VEG hoje, né? Óbvio que se você carregar isso por 20, 30 anos, provavelmente será um bom investimento, mas não é uma empresa que tá barata aí no mercado, beleza? Por quê? Porque se você pega o valor de mercado dela hoje e compara com o seu resultado operacional, é um resultado que dá aí um valor meio caro mesmo, beleza? O PL, né? O PL agora atualmente está em 42 vezes. Então, assim, também não é um PL. Se a gente fizer alguns ajustes, né? Obviamente que não dá para pegar esse número bruto, a gente precisa fazer alguns ajustes. Então, esse PL deve cair aí para 32, 33 vezes lucro. Então, não é um PL baixo, tá? Você está pagando relativamente caro para uma empresa como a VEG, né? Fazer uma analogia aqui, desculpa, eu esqueci de compartilhar minha tela, tá? Então só aqui o EV/EBITDA de 26 vezes e o PL, né, de 42 vezes, né? Então vou até dar uma olhada como é que a ação está hoje. Hoje está subindo 1,7% contra o Ibov. Quanto é que está o Ibov? O Ibov está subindo um pouco mais, 1,9%. Então uma alta forte do Ibov hoje. A ação está subindo um pouco menos. Tá? Então, não é uma empresa barata para você investir na bolsa. É uma boa empresa, uma empresa excelente, gera bastante caixa, distribui uma certa quantia de dividendos, cresce a uma taxa de retorno altíssima, porém, não é barata. Então, se você espera algum tipo de retorno de mais médio prazo, né? Então, eventualmente, aquela empresa que está mais descontada, o mercado está penalizando um pouco mais, que ainda assim apresenta bons resultados, o caso da VEG não é o caso.
tá? Muito claramente. Beleza? Existem outras empresas que são empresas boas, baratas, que crescem, que pagam os dividendos, que eu pego essas empresas e aí sim eu recomendo para os meus clientes. Beleza? Então, se você curtiu esse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de análise, recomendo você duas coisas novamente, né? Que se inscreva nesse canal e que confira o conteúdo aí da minha mentoria e da minha consultoria, tá? Que é o primeiro link na descrição. Beleza? Muito obrigado para quem ficou até o final. Desejo a vocês ótimos investimentos.